Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Eu espero que essas segundas-feiras que eu compartilhei sobre ser uma pessoa completa, os desafios da vida, compartilhei um pouco do meu testemunho e aquilo que Deus fez na minha vida durante os desafios que apareceram diante de mim. Eu compartilhei com vocês também sobre deixar de ser uma criança e ter uma visão clara, enxergar. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha que loucura! Como que eu vou ter por motivo de grande alegria, motivo de alegria, o passar por várias provações? Tudo é uma questão de visão. Hoje eu estava conversando com um empresário, falou, nossa pastor, nós estamos em maio, mas a impressão que eu tenho é que nós já estamos no ano que vem. Eu tenho passado por dias bem desafiador na minha vida, mas eu posso dizer que esse é o melhor ano da minha vida. Mas muitas coisas estão sendo testadas na minha vida, nas minhas lideranças, na minha gestão, nas minhas empresas e tudo mais. Eu estou muito feliz, porque eu também percebo da parte de Deus que Deus está fundamentando a sua vida, reafirmando princípios na sua vida, consolidando valores na sua vida, porque Deus vai construir algo muito grande na sua vida. Então, quando você entende que você está passando, não é por uma provação, por várias provações, você precisa entender os meios operantes de Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, quando você entende que até a adversidade vai se reverter para o seu bem, você fica alegre. Mas não é uma alegria do mundo, é uma alegria no espírito. Como Paulo diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu espírito se renove dia após dia. É uma alegria no espírito, é uma certeza que Deus está cuidando de você, que a sua vida está nas mãos de Deus. E Deus está trabalhando em várias áreas da sua vida. Esses dias na minha vida têm sido dias que são muito intensos, com muita correria. Como pai, como esposo, como pastor, como líder dos radicais livres e tantos afazeres na minha vida. Eu tenho que escrever livros, eu tenho que gravar conteúdo como esse que eu estou gravando. Eu tenho 2 filhos para criar, para gerar identidade neles, para marcar a vida deles. Eu tenho uma esposa que Deus me deu. Eu tenho a igreja local que eu sou pastor, que eu tenho um grupo de pastores que eu acompanho semanalmente. Eu tenho os pastores da supervisão, que são as igrejas que eu acompanho também. Eu tenho as minhas viagens, eu prego aos finais de semana. Aqui na igreja nós fazemos 2 cultos aos domingos e todo domingo eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu atendo pessoas que marcam para conversar comigo também. Faço atendimentos online, participo de reuniões pelo Google Meet constantemente com grupos que são diferentes. Eu tenho um grupo também aqui em São Paulo dos Radicais Livres que eu acompanho também, tem programação e tem agenda. E são muitos desafios, são muitas coisas que eu faço ao mesmo tempo. Algumas pessoas falam, nossa pastor, deve ser tão legal a sua vida, você ficar viajando direto. Para mim não tem nada de alegria, você fica lá esperando a tribulação, tem que sentar, aquela coisa, tudo, sai da sua casa, sai da sua rotina, dormir em outro lugar, outro tempero, outra comida. Então são provações que eu passo também. Mas eu me alegro porque eu sei que Deus está me treinando para algo maior ainda do que aquilo que eu vivo hoje. Então é muito importante você... Por que alguém rejeita a transformação? Foi o que eu compartilhei na semana passada. O que leva alguém a rejeitar o aperfeiçoamento de Deus é alguém que não enxergou o futuro. Porque quando você enxerga o futuro, fica mais claro. Então, quando eu estou passando por um problema na minha vida, como pai, como esposo, como pastor, como um discípulo, como um filho, o que eu percebo? Eu vou para Deus, falo, Deus, o que o Senhor está querendo construir na minha vida? E eu já sei, Deus está me preparando para algo no futuro. Um problema que vai acontecer e eu vou ter uma maturidade para lidar com esse problema, uma sabedoria que eu não tenho, uma provisão, seja o que for. Então eu encho meu coração de alegria porque quando você enxerga a eternidade, sua vida começa a ter sentido.
como o apóstolo Paulo disse, se a sua alegria se resume às coisas aqui dessa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Então isso aqui é uma base muito fundamental. Mas olha o que diz mais aqui no versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então olha que interessante. As provações que nós passamos, ela produz uma fé confirmada. Ela produz uma perseverança. Ela produz uma consolidação dentro de você. E quando isso acontece, é onde entra a consequência de todas essas coisas que eu compartilhei, que muitos têm buscado, mas não têm encontrado. Como eu disse, existem milagres que são instantâneos e diretamente de Deus, e outros é um trabalhar de Deus na sua vida, para formar o seu caráter. Então você acabou de se casar, Deus está construindo um homem de verdade dentro de casa. Então você vai passar por pressões, por situações difíceis, internação de criança, luta com a esposa. Não porque Deus não é bom, Deus está preparando você para que você possa desfrutar de uma vida plena. Diz mais, ora, a perseverança, então a consolidação dentro de você produz um princípio, que é a perseverança. Aí a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha que coisa perfeita. A perseverança, ela produz uma ação na sua vida. Então você vai passando por um ciclo virtuoso na sua vida. E quando você vai encerrando esses ciclos na sua vida, acontece isso aqui. Você se torna uma pessoa em nada deficiente, uma pessoa completa. Como o apóstolo Paulo diz, é Cristo sendo formado em nós. Esse é o trabalhar de Deus na sua vida, para que você seja uma pessoa completa. Eu passo por muitos desafios, por muitas lutas, por muitas resistências, por muitas tribulações. Mas eu nunca perco de vista que o propósito de todas essas coisas é formar Jesus na minha vida. Então, isso é a coisa mais importante. Esses dias, atendendo uma pessoa, eu falei para ela, cuidado, para você não perder Jesus de vista. Porque todos os dias difíceis na sua vida, você precisa entender, é Cristo sendo formado na minha vida, porque há um grande prêmio me esperando. Amém? O Senhor te abençoe grandemente, nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Até lá!